Fala, tropa! Quer uma casa de aposta com suporte 24 horas, atendimento humanizado e as melhores odds do mercado? Vem nesse QR Code e faça sua fezinha. Aposte fácil, relaxe e joga. Hey! Falando de Abel, eu já escutei isso de muitos palmeirenses amigos meus, próximos. O ciclo do Abel já encerrou no Palmeiras? Qual que essa coisa bem... E se o Abel é o maior técnico do Palmeiras de todos os tempos? Ele é o maior. Essa coisa gera sempre muita polêmica, né? Porque também vai muito do momento das coisas quando acontecem. Porque pra gente analisar, você não tem como analisar o que vai acontecer. Você analisa o que aconteceu. Já foi. Então você vê um ano como o ano passado, acabar do jeito que acabou. Palmeiras completando 2 anos sem ganhar uma taça, com o investimento que fez. E pela forma como ele perdeu também, principalmente o Campeonato Brasileiro, pra mim foi a maior vergonha da era Abel Ferreira, foi perder o Campeonato Brasileiro pelo jeito que perdeu. Não só pelos pontos que ele tinha na frente, mas depois teve aquele documentário do Sport TV, não sei se vocês viram, que mostrou os bastidores do Palmeiras ao longo do ano. Sim. Eu não lembro o nome do comentário, mas eu batizei como Soberano 2, porque era a forma de como chegar ao sucesso e achar que já é o maior e não ganhar nada depois. Inclusive, rapidinho, no documentário ele começa falando que ele não era a favor e que ele foi obrigado. Então. Pois é. Já diz muita coisa. Mas foi meio que um Big Brother do Palmeiras no ano. Mas acesso já tinha, restrito. Isso, mas já tinha tido de outros times no Corinthians, Botafogo. E esse ano foi do Palmeiras. Mas então, é um acordo da televisão. Sim, comercial, né? Da diretoria. Aí teve até mostrando o Vitor Roque que não queria se deixar mostrar fazendo uma massagem, mas ele foi obrigado, ele reclamando, pô, mas fez, não. Então faz parte. E lá escancarou um negócio que eu não digeri até hoje. Porque depois do jogo o Palmeiras não ganhou do Fluminense no Allianz Parque, que foi 0x0, tinha acabado de empatar com o Vitória 0x0, um jogo horrível. Que a base desse time de hoje, o Vitória que tomou de 5 do Palmeiras, o Vitória tomou de 8 no Flamengo ano passado, era um time ruim. Mas o Palmeiras conseguiu não fazer um gol no Vitória no Allianz Parque, né? E ali ainda com chances claríssimas de ser campeão brasileiro. Com certeza. Reais. Aquele jogo ali encaminhava. E depois tinha o Fluminense em casa, tinha ganhado o Fluminense também. Também tava meio que... Mas ganhando os 2 jogos era campeão. Não sei se ia ser campeão, mas pô, não, já tava encaminhando. Encaminhava. E aí não ganhou do Vitória, não ganhou do Fluminense. O Abel foi pra coletiva e meio que na coletiva entregou os pontos do brasileiro. Agora vamos pensar no principal, porque não sei o que, não sei o que. Mas qual que era a minha ideia naquele momento? E a minha esperança até. Não, o Abel tem dessas, ele é um personagem na coletiva. Vai jogar uma isca ali. Ele fala o que interessa, então ele vem a público falar que o Campeonato Brasileiro não dá mais, não sei o quê, mas certeza que lá dentro ele chegou no peito dos caras, falou, quer saber, vamos ganhar o Brasileiro, vamos lá e não sei o quê, blá, blá, blá. E pra minha surpresa esse ano, quando eu vi o documentário, a repercussão daquele jogo, ele falando pros jogadores, vamos, acabou, vamos. Cara, isso não combina. Ele que gosta tanto de dizer que conhece o Palmeiras, que já aprendeu a conhecer, palmeirense como a gente, o cacete, cara. Ele não conhece o Palmeiras. Ele teve um primeiro sinal do que é o Palmeiras quando ele pôs um time reserva contra o São Paulo, salvando o São Paulo do rebaixamento. Sim. Que o São Paulo ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. A torcida ficou maluca. E ele só continuou no cargo porque ganhou a Libertadores do Flamengo. Senão ele tinha caído. A pressão foi muito grande quando ele colocou um time reserva do Palmeiras contra o São Paulo, e o São Paulo com risco matemático de cair para a Série B, e o São Paulo ganhou do Palmeiras dentro do Allianz. O palmeirense não aceita isso. Não aceitou. E aí veio aquela história do eu tenho um plano, que isso fazia parte do plano para ganhar a Libertadores, e ele ganhou a Libertadores do jeito que ganhou. Com a falha do Andrés. E o gol do Deivinho. E o gol do Deivinho. Provável, né? E aí, cara, claro, o título da Libertadores contra o Flamengo. Consagrou. Não sei o quê. Eu tinha um plano e o plano deu certo. E o São Paulo acabou se salvando, mas isso acabou sendo minimizado pelo título da Libertadores. Mas se o Palmeiras perde a Libertadores com o pacote da entrega pro São Paulo, ele não ia aguentar. Então ali já foi um primeiro sinal do que é o Palmeiras, e ele parece que percebeu, porque ele nunca mais fez do jeito que ele fez. Rota, exatamente. Né? Agora ele aprendeu que o Palmeiras nunca pode entregar um campeonato da maneira que for, nunca pode. Ainda mais externar isso. E para os próprios jogadores. Não combina com a tradição do Palmeiras, com a grandeza do Palmeiras. E um grande clube. Um clube gigante não pode nunca entregar os pontos antes do tempo. Você pode até pensar, você pode até achar, tá difícil, aqui não vai dar. Mas tem que lutar até o final. Cara, mas faz um discurso para os jogadores, pelo menos, vamos lá. Não, ele quis preservar fisicamente o jogador, então não vamos gastar energia no Brasileiro. Vamos pensar só na Libertadores. Pra quê? Pra chegar lá e não dar um chute no gol?
Foi bem feio. Foi bizarro, né? Pô, então tá, então faz isso e tal, o famoso plano. Então tá bom, vai entregar o brasileiro. Mas, cara, faz uma final digna de Libertadores. Sim. Na final da Libertadores, você acha que foi muita soberba do Pô. Abel ali de... Não Soberba não, porque o Palmeiras não se achava melhor que o Flamengo. Não foi soberba, mas foi uma incompetência geral, né? Achar que a qualquer momento aconteceu alguma coisa? Não sei se ele achava também. Eu acho que ele botou o time em campo lá e o Palmeiras já estava desgastado emocionalmente pelo brasileiro, pelas críticas. As 2 eliminações pro Corinthians pesaram. Não, foi um ano terrível nesse aspecto, Palmeiras. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu tinha uma outra engatilhada do Abel. Por que eu te perguntei se talvez o ciclo dele encerrou? Porque o Palmeiras vem de uma reconstrução desde 2015 e realmente empilhou taças. É o time, principalmente paulista, a ser observado. Mas o Abel tem algumas questões com jogadores. Por exemplo, a saída do Dudu. Você acha que essa saída do Dudu foi mal conduzida, principalmente pelo Abel? Porque o Dudu realmente, o Dudu Praz, né? São os caras que... Nada acontece no Palmeiras sem que o Abel queira. Nada. Chegada de jogador, saída de jogador, indicação de contratação, aceite de indicação de contratação. O Abel manda no futebol do Palmeiras. Tem. Nada acontece no time, no elenco, no futebol, sem que o Abel queira. Não vem com essa, não. Essa aqui foi a contratação da presidente. Não, cacete. Ele que ou encabeça ou participa. Se ele tem ideia, ele indica. Se alguém indica, ele chancela ou não. É só isso. Ele tem a chave, né? Coisa, por exemplo, que o Dorival Júnior não tem. No Corinthians, contrataram um amigo do Memphis sem o Dorival saber. E o Dorival foi macho de chegar na coletiva e falar... Marroquino, né? Zacaria. E aí, mas não sabia, não sei quem é, não indiquei, não pedi, mas vai ser bem tratado. Pô, mais do que isso, escancarar que ele não foi respeitado pelo Corinthians. Mas o Abel... O Alisson teve o embrólio todo. Cara, e aí por isso que o Abel tem muita culpa no cartório de 2025. Porque os fracassos do Palmeiras... não, foi vice-campeão em tudo, dane-se, cara. Não é só questão do vice-campeão. Tem vice-campeão honroso e tem vice-campeão entregue. Pela realidade do Palmeiras, pelo orçamento do Palmeiras, pelo investimento feito, pela expectativa criada. Você normalizar os vices do jeito que foram. Porque vamos lá, vice-campeão paulista contra um Corinthians arrebentado administrativamente, financeiramente, sem presidente, com atraso de salário, sem presidente, uma bagunça. E o time do Palmeiras melhor que o do Corinthians. Muito melhor. Sim. Então, com todos esses indicativos de que o Palmeiras deveria... Ele perdeu um título pro Corinthians, assim... Paulistinha. Caramba que é Paulistinha. Não existe isso. Ainda mais num derby. Um jogo de meio de derby já é uma guerra como foi. Imagina uma final que vale um título. Ia ganhar na casa deles ainda. Então já manchou ali um pouco o ano. Mas, pô, calma. Tem brasileiro, tem Libertadores... Né? Tem Copa do Brasil, tem chance ainda tem terreno pra cultivar aí, né? Vamos lá. Aí pega a Copa do Brasil, o que acontece? Perde os 2 jogos pro Corinthians, não jogando absolutamente nada. E aí tem aquele fato que marcou o Abel, rancoroso que a torcida inteira xingou o Abel depois do jogo e todos os jogadores. Nossa, isso ficou chato, que ele ficou, na época que eu tava na TMC, ele ficou falando em todas as coletivas disso, cara. Todas ele fala. E até hoje ele vai falar, porque não assimilou isso ainda. Ele não entendeu o que é perder pro Corinthians do jeito que foi. Do jeito que aconteceu. Os 2 jogos e ser eliminado em casa. Eu acho que o que ele pensa da autoimagem dele, ele diz muito também. Assim, pra ele, por ter ganho tudo que ele ganhou, não justifica nada que ele fizer de errado ou que não ganhar, não sei o que, não justifica. E vem com aquele discursinho de que não vamos ganhar sempre, vamos perder mais do que ganhar. Tudo isso a gente sabe. O problema é a forma como as coisas acontecem. Sim. E naquele momento, Abel vai morar no Imbu, não era um xingamento pessoal. Pessoal embora, né, e nem definitivo e nem algo assim, ó, sai daqui que eu não te quero mais. Igual você mesmo com amigos, você vai tomar não sei o quê. E da situação, né? Cara, é um desabafo de desespero do torcedor. Parece ele entende. Aí ele começou a rebater, ironizando, batendo palma, não sei o quê, e depois nas coletivas, até depois de vitórias, espizinhando a torcida. E aí, o que acontece? Segundo capítulo da tragédia de 2025. Aí vem o Brasileirão. Acabamos de falar. Terceira tragédia de 2025. Entregou de bandeja pro Flamengo um título que tava ganho. Pela tabela tava. Tava ganho.
pelos adversários, estava ganho. Sim. Pela matemática. Pela posição do Palmeiras, pela diferença de pontos, pelos adversários que tinha. Pegou um Grêmio completamente estraçalhado no ano passado. O time reserva ainda fez 1-0, tomou a virada depois, porque era um time sem entrosamento, sem qualidade nenhuma. E ele entregou o brasileiro de bandeja. Terceira tragédia. E a quarta foi a Libertadores. Então você pega um ano cercado de tanta expectativa, como a Libertadores, com 700 milhões de reais gastos em reforços. Aí você vê a maioria desses reforços não vingando. Perdendo 4 campeonatos do jeito que perdeu. Cara, qualquer técnico no mundo cairia. Sim. Ou pelo menos no Brasil, certamente. O ciclo do Abel encerrou, naquele momento pra mim tinha encerrado. Mas aí o que acontece? Ele renova o contrato, porque aí entra o ego da presidente, a vaidade, né? Aquela sensação de querer ter o poder maior do que qualquer tipo de razão. Ela quer porque quer entrar para a história como a primeira presidente a ter o mesmo treinador do começo ao fim da sua gestão. A tentativa de golpe dela de tentar o terceiro mandato já caiu, não vai acontecer. Né? Ela está tentando ainda, ela continua pensando, sonhando, mas não vai rolar. Vários conselheiros da situação que eu conheço já me garantiram que isso não passa. Que seria uma tragédia. Mas ela tem essas coisas que alimentam a vaidade. E uma delas é ter o mesmo treinador do começo ao fim. Palmeiras não muda, é diferente. Apoia o treinador, o trabalho, sabe, gente, não sei o quê. Depois ela pode ir pro Vasco, faz o que ela quiser. Mas agora ela quer isso. Então ela renovou o contrato com o Abel até o fim da gestão dela. E claro, o Abel não é tonto, né? O dinheiro que ele ganha, o prestígio que ele tem, o poder que ele tem, as condições de trabalho que ele tem, a estrutura que é maravilhosa na academia de futebol, digna de qualquer time grande do mundo. A melhor que ele vai embora? Pra que ele vai embora? Se ele tem, pra ele, né? Se ele pode fazer o que ele quiser, que não vai acontecer nada. Ele pode errar o que for, que não vai acontecer nada. Porque a presidente não dá a mínima importância pra torcida. Ela mesma já falou várias vezes que o que a torcida fala não importa. Não tem importância nenhuma, né? É irrelevante para a realidade do Palmeiras o que a torcida pensa, né? Então, o ciclo do Abel tinha acabado? Para mim tinha, por conta de vários episódios que eu mencionei. E pegando também como exemplo, os outros grandes treinadores que o Palmeiras teve na história passaram por isso também. Eles foram multicampeões, Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo, Felipão, eles foram multicampeões do Palmeiras. E tiveram 3, 4 passagens pelo Palmeiras. Saíram, um dia voltaram, foram campeões de novo. Saíram, voltaram, ganharam de novo. E por que o Abel não pode sair, um dia voltar? Ele é jovem, ele é um dos técnicos mais jovens do Brasil, tem 40 anos, é mais jovem que eu. Tem 45 anos, 46 anos o Abel. Para ser técnico tem mais 25 anos, pelo menos, de vida útil e em alto nível. Então por que tem que insistir numa coisa que a gente percebe, até nas coletivas, que tá desgastada, uma coisa que tá já esfarelando, que não tem mais onde apoiar, sabe? Tá difícil. A energia parece que tá diferente. É outra. Você entende? Então, mas assim, agora ele ficou. Então qual é o remédio pra torcida do Palmeiras? Ficar falando todo dia que o ciclo acabou, que tem que ir embora e fora Abel, aí também não vai ajudar. O palmeirense quer torcer pelo time, ele não quer fazer campanha pra ficar só derrubando o Abel. Então eu parti desse princípio, pelo menos. Embora eu considerasse um ciclo encerrado, mas como a gente não define nada e quem define são eles lá dentro, optou-se pela continuidade. Então, que se apoie, mas que também se cobre. Tomar de 4-0 pro Novo Horizontino, para mim, em nenhuma circunstância é admissível. Em nenhuma. O Sub-17. Não era tão reserva a camisa do Palmeiras não pode tomar de 4. A do São Paulo não pode tomar de 4. Do Novo Horizontino. Do Corinthians não pode tomar. Então, se perder de 4-0 pro Novo Horizontino, é vergonha. E depois de quebra, você perde pro Botafogo de Ribeirão Preto, que ano passado se salvou na última rodada do rebaixamento para a Série C. Naquela ocasião, era o primeiro time fora da zona do rebaixamento no Paulistão. Vai lá, sai perdendo por 1-0, Palmeiras, foi 1-0 o jogo do Botafogo. Logo depois tem um jogador expulso, o zagueiro do Botafogo foi expulso, o Vilar, foi expulso. E aí o Abel colocou todos os titulares em campo. Ou seja, com 35 minutos de titulares em campo, com um a mais, o Palmeiras não faz um gol no Botafogo. Então assim, início de temporada, ferre-se que é início de temporada, cara. Ferre-se, cara. Ferre-se que é início de temporada, desculpa. Obrigação, né? Então aí você vai lá e cobra.
aí faz um jogo contra o Vitória que mete 5, cara, parabéns. Jogue assim sempre. E aí você vai ter o apoio, vai ter elogio. Não é que, você não sabe o que quer. Isso falam pra mim, né? Quando ganha, você vai e elogia. Quando perde, você mete o pau. Pô, você quer que eu faça o quê? Quando ganha, eu meto o pau. E quando perde, elogia. Você analisa o que acontece. Sim. Você analisa o jogo. Sim. Porque até como a gente não tem acesso aos treinos, qual é a única coisa que a gente tem acesso? O que vê? O que vê no jogo. Eu não sei se no treino acontece o que ele quer, se treina bem, se treina mal. Não importa. O que importa é o resultado final. Sim. O produto final que a gente vê é só o jogo. E se no jogo não dá, as coisas não dão certo, você vai e analisa. Esse cara não tá jogando nada, não jogou bem. Esse aqui jogou bem. O melhor foi esse, o pior foi esse. Com esse não dá, tem que entrar esse. E aí cada um faz a sua análise e dá a sua opinião. Acabou. É simples. Tem gente que problematiza tudo isso, mas paciência também. Tem situações. Para. Gostou desse corte? Não sai ainda. Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Você ajuda muito estagiários a continuar crescendo. Tamo junto!